Paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar neste local, que desde quando eu entrei no ministério era uma vontade muito grande. E aprove Deus que esse momento chegou. Agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite, a pastora Luíde. E vamos começar. Eu vou deixar um texto para a reflexão dos irmãos. Que se encontra em 1 Coríntios 6, 19. Que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso já é um alerta, que tem gente que pensa, meu corpo, minhas regras. Você não comprou? Você comprou? Não. Ninguém é dono do próprio corpo. Quem é dono do nosso corpo é Deus, que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário e pagou e nos comprou por um alto preço, e o preço de sangue. Então, na carta de Paulo já nos deixa bem, aos Coríntios, escrita por Paulo, já nos deixa bem cientes disso, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Davi, por gentileza, o primeiro slide. Então, meus irmãos, o pastor Gideon Júnior me passou um tema de o diácono e a saúde preventiva. Na quarta-feira tivemos um culto, a primeira parte dessa segunda etapa, aonde falando sobre a questão do diaconato, nos hospitais. Foi uma bênção. E a irmã falando da questão da oração dentro dos hospitais. E nisso, quando eu mudei para cá, para Brasília, em 2015, isso já vai fazer 6 anos, eu comecei uma nova etapa de estudos na minha vida e achei um grupo de estudos onde tem, e onde fala, e foi me apresentado esse livro, Medicina, Religião e Saúde. Eu até coloquei lá no grupo dos varões. O encontro da ciência e da espiritualidade. Ou seja, pontos que nós já sabemos, só que agora com fundamentação científica. Esse autor, o nome dele é Harold G. Coing. Ele é americano, ele fez várias pesquisas. E hoje em dia tem encontros, principalmente de cardiologistas, que estão buscando na espiritualidade curas para doenças cardíacas. Já tem grupos, já há bastante tempo, que baseiam a fé com o tratamento de doenças cardíacas. Então, por exemplo, aqui no capítulo 3 fala assim: a influência que as emoções têm sobre os sistemas de cura natural do corpo é uma área importante de pesquisa, se quisermos entender os modos como fatores religiosos ou espirituais podem afetar a saúde. E aqui nesse livro, ele aponta várias situações que vão de fatores psicológicos e saúde com relação à função imunológica. Vocês sabiam disso? O nosso sistema imunológico, ele é influenciado pela questão da nossa espiritualidade. Função endócrina, produção de citocinas, distúrbios metabólicos, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, doença artério-coronariana, insuficiência cardíaca, hipertensão, AVC, infecção, cicatrização de feridas, câncer. Isso tudo deficiências, fora fatores sociais e de saúde. Isso é só um pouco desse livro. Ou seja, o Deus que nós servimos
Ele é dono do ouro, da prata, do bronze, da saúde. Então, quando a gente busca, nós temos não a maior facilidade com relação a esse tipo de doença. Porque a partir do momento que a gente exerce a nossa fé, inclusive nesse livro ele fala sobre isso, sobre a oração intercessora, existem pesquisas que falam sobre isso. A questão da irmã falando na quarta-feira sobre a situação de você orar, interceder por um doente, tem pesquisas que falam isso. Que as pessoas melhoram por causa da nossa fé. E isso nós já sabemos, mas agora é científico. Situações de... teve uma pesquisa falando sobre a situação, a pessoa está doente, e a partir do momento de fé que ela apresenta, ela escreve uma carta, isso eu achei muito interessante, que fala que dia que ela vai receber alta. E teve um grupo controle que, 2 grupos, né, geralmente pesquisa, um grupo controle é a pessoa que fica internada sem data para sair. Outro não. Outro é aquele que, a partir do momento, Deus o livre, entrei hoje dia 26, não, dia 26 do mês que vem eu vou sair. A pessoa fica. Pá, pá, pá. E essas pessoas que, através da carta, escreveram e delimitaram uma data de saída, elas saíram. Achei muito interessante, ou seja, o poder da fé. Né? Pode passar, Davi. Então, eu sou o diácono Mateus, sou formado em Educação Física desde 2005, tenho 2 pós-graduações, uma em Docência do Ensino Superior e outra em Biomecânica, Fisiologia do Exercício e Personal Trainer. Pode passar, Davi. Então, de acordo com o tema que me foi passado, o diácono e a saúde preventiva. Mas o que é saúde preventiva? Saúde preventiva é o nome dado ao ato de remediar problemas, como doenças, e não necessariamente tratá-las. O seu principal objetivo é evitar que esse tipo de ocorrência surja, para que, assim, o paciente tenha mais qualidade de vida e longevidade sem precisar de intervenções terapêuticas. O que seria essa saúde preventiva? É simplesmente, para quem tem carro, ficar fazendo a revisão do carro. Opa, deu 10 mil? Vou fazer os 10 mil, revisão dos 10 mil. Vou trocar o óleo, vou ver como é que estão as pastilhas de freio, os pneus. Então, a gente tem visto muito sobre essa questão da saúde preventiva, da prevenção da doença. Espero os irmãos chegarem para mais perto. É uma questão de prevenir algo. Se eu sei que hoje em dia os tempos estão difíceis, hoje em dia está aí a pandemia, está aí o índice de violência, eu vou me descuidar? Não, eu vou me prevenir com relação a essas questões. Então o diácono ele tem que ter essa noção do que, e assim como a parte de preventiva com relação à saúde, infelizmente a violência está grande, então a gente vai deixar a porta aberta para o ladrão entrar? Em vão vigia o sentinela se o senhor não guardar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A Bíblia fala para a gente não... Me fugiu a palavra agora. Me fugiu a passagem, meus irmãos, perdão. Que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer por onde. A Bíblia é cheia de verbos com relação à ação. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que obedecer. Então, são várias ações que nós temos que fazer. Então, uma delas é nos prevenir. Eu sei que, se eu beber muito refrigerante, o que vai acontecer com a minha glicemia? Isso é uma prevenção. Se eu colocar muito sal na comida, o que vai acontecer? Hipertensão. E se na família tiver hipertensos e diabéticos, a tendência disso acontecer conosco é muito maior. Então, a saúde preventiva é você tomar certos cuidados com a sua saúde. Não é chegar e comer, passar mal. Isso já aconteceu uma vez, eu achei muito engraçado.
Que a coisa boa para o crente é comer. Né? Quando se reunia, então, né, antes da pandemia, era comer. De manhã, de tarde, de noite, congresso e tome comida. Aí uma vez onde eu morava, o irmão comeu muito. Principalmente em cidade interior, tem muita caça, tal, comida pesada. Aí daqui a pouco está lá o irmão passando mal, dando congestão. Jesus me acorde, Jesus me acorde. Minha irmã, fulano, ora por mim, eu estou passando mal. Mas também, você fica tentando o teu Deus. Você sabe que você não pode comer tanto porque você come. Né? Então ele não foi, ele não vigiou com relação a essa prevenção de passar mal. Então isso é um ponto bastante interessante. Davi? E aí, um dos pontos que a gente pode tomar ciência e tomar cuidado com relação à prevenção é a prática da atividade física. Mateus, mas o que é atividade física? Atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. A atividade física engloba todos os movimentos do dia a dia, incluindo durante o tempo de lazer, transporte para ir e voltar de lugares ou no trabalho. Ou seja, você faz uma caminhada, você está fazendo atividade física. As donas de casa estão limpando a casa? Estão fazendo atividade física. Ah, mas por que eu limpo a casa e engordo? Você está comendo mais do que está fazendo atividade física. E aí, com o passar do tempo, com o passar da idade, as coisas vão ficando piores. Né? E, infelizmente, para as mulheres, ficam piores ainda. Por causa de questões hormonais, coisas que, com fé em Deus, quando a gente chegar na glória, as mulheres vão poder perguntar para Jesus, para o Espírito Santo, para Deus, por que essas coisas sempre penderem para o lado das mulheres. Mas eu acho que se pendesse para o lado dos homens, os homens não iam aguentar. Né? Então, essa questão da atividade física eu chego em um determinado local, né, calço o tênis, vou fazer uma caminhada. Muito bem, está fazendo atividade física. Só que, próximo slide, Davi. Quais as recomendações com relação à prática de atividade física? Para a saúde e bem-estar, a OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física moderada intensidade por semana, ou atividade física vigorosa equivalente para todos os adultos, e uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica moderada por dia para crianças e adolescentes. Essa atividade física moderada, intensa, né, de intensidade moderada, não é nessa velocidade. Chegar, claro, dependendo da condição da pessoa, né, meus irmãos? Dependendo da condição física da pessoa. A pessoa acabou de sair de uma situação de pós-doença, não é sair andando, né, rapidamente. Mas a pessoa tomou todos os processos, né, todas as questões, e está com a saúde em dia, já foi liberado pelos médicos, não é simplesmente fazer aquele passeio no parque. Ô, minha irmã, tudo bem? Né? Isso é atividade moderada? É um passeio no parque, sair para conversar. Atividade moderada é uma situação que você começa a caminhar, né, digamos assim, com relação à caminhada, que é a prática mais contundente que a gente vê por aí. Só que, nesse processo de caminhar, a gente tem um pouco de dificuldade ao falar. Se você está conversando tranquilamente, igual estou conversando com os irmãos, isso é moderado? Não. A partir do momento que eu começo a falar mais acelerado, meu coração começa a bater mais rápido e assim a atividade começa a subir um pouco mais, né, de intensidade. Então, quando eu tenho um pouquinho de dificuldade de conversar, eu posso... agora eu estou... Né, a minha intensidade está aumentando. E hoje em dia,
de alguns anos para cá, acho que de 5 anos para cá, temos as chamadas tecnologias vestíveis. Todo mundo já viu, ou a maioria, aquelas pulseirinhas que controlam os passos, correto? E lá naquelas pulseirinhas tem a questão do batimento cardíaco também, né? Então, por ela, você pode acessar e ter o controle do seu batimento cardíaco. Então, com isso, é uma situação de porcentagem. A ciência fala que atividade moderada é de 65% até 75% do seu batimento cardíaco. Tem várias fórmulas que fazem esse cálculo. O meu 100% é quanto? Isso cada médico, né, dos irmãos, eles vão estar orientando. Mas geralmente a mais conhecida é a fórmula 220 menos a idade. Aí vai dar a frequência máxima, né, 100% da minha frequência cardíaca. E aí, com isso, eu aplico, né, regras de matemática tal para saber, de acordo com a frequência cardíaca, o meu 65% a 75%. Tá ok? Só que daí tem estudos que falam que ela não é muito correta, com relação principalmente aos mais novos e aos mais idosos. Eu já vi isso na internet, um professor explicando por A mais B que ela não é tão correta. Mas isso é a mais aplicada, né? É a mais aplicada já tem bastante tempo. Então, pelo menos de 150 a 300 minutos. Antigamente, o pessoal falava, quantos dias de atividade física eu posso fazer? 3 vezes por semana? 4? 5? Quem acha que são 3 vezes por semana, levante a mão. 1, 2, 3, 4. 5. Todos os dias. Isso. Todos os dias, meus irmãos. Se você tiver um tempo para você fazer pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, você vai ter ótimos resultados. Ok? Próximo, Davi. O diácono e a saúde preventiva. A saúde preventiva começa desde cedo, sendo quem? Quem está falando ali? Os pais. Os principais motivadores. Exemplos incentivando para os filhos terem hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, entre outros pontos de exemplos paternais. Agora, essa figura ela é bem interessante, porque isso quando eu estava dando aula na academia, isso aconteceu. Não coma besteira, filho. Cuide da sua saúde. O pai está praticando um hábito saudável? Está se alimentando de forma saudável? E quer que o filho siga a mesma situação? Até uma certa idade, isso pode ocorrer. Mas a partir do momento que o filho vai crescendo e vai tendo a questão do livre-arbítrio e a capacidade de escolher e de rebater, a situação vai ficando complicada. Uma vez, uma aluna da academia que eu trabalhava, eu conversando com ela conversando comigo, me relatando, ela é avó, e a filha comprava só besteira para casa. Só besteira. Coisas gostosas, mas são só besteira. Aí a filha uma vez foi reclamar com a mãe. Perdão. A mãe foi reclamar com a filha. Não, você tem que comer coisa saudável, tem que comer salada, não sei o que, não sei o que. Mãe, a senhora só come besteira. A senhora quer que eu coma? Coisa saudável? A senhora só come besteira. A senhora só compra besteira para mim comer. A minha avó que compra coisa saudável. E aí? Eu falei, é complicado.
Porque daí o que acontece? Se em uma casa só tem biscoito recheado, hambúrguer, miojo, fritura, refrigerante, a criança vai achar comida saudável aonde? A criança vai ter gosto para comer comida saudável aonde? Vai sentir a diferença. Por que eu falo isso? O açúcar, ele desperta no nosso cérebro uma situação de vício. Isso já é comprovado cientificamente. A partir do momento que você dá açúcar, a primeiro contato com uma criança, pronto. A criança nunca mais vai esquecer. E aí, nesse caso que eu relatei para os irmãos, a menina já estava começando a ficar obesa, a menininha já estava começando a sofrer bullying na escola, e aí as coisas vão só piorando. Aí o que aconteceu? A menina já estava indo para um psicólogo. A menina de 12, 13 anos, já entrando na época da puberdade. E aí? O exemplo da mãe, no caso. Isso está bem relatado aí. É uma situação complicada, uma situação séria, né, que, como aqui diz na Bíblia, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo será? Com certeza, eu penso que não. Está alegrando de estarmos ingerindo uma quantidade excessiva de açúcar, de sal, maltratando o nosso corpo. E muitas vezes a gente fica tentando o nosso Deus. E tome gordurinha, tome refrigerante, tome sal. E aí? O Espírito não fica... Acho que ele fica ali gemendo, né? Ó, meu filho, não faça isso não. Não faça isso não. A Bíblia fala também para a gente fugir da aparência do mal. Né? Próximo slide, Davi, por favor. Em época de pandemia, o que devemos fazer? Em época de pandemia, nós devemos beber muita água. Beber muita água. Água, eu não falo suco. Não falo refrigerante, água gaseificada, não falo água. Tá? Porque o nosso corpo ele é composto de mais de 70% de água. E um corpo desidratado é um corpo doente. E aí, esse corpo doente vai para onde? Tome remédio, tome remédio, tome remédio. E, meus irmãos, se os irmãos que têm a questão da medicação controlada ou de algum fator que chega ao ponto de tomar medicação, olhe os efeitos colaterais. Olhe os efeitos colaterais da medicação. Que daqui a pouco a gente toma um remédio para o... estou supondo aqui, para dormir. Eu tenho um problema de insônia, Deus o livre, graças a Deus eu não tenho. Um problema de insônia, tomo remédio para dormir. Tomo, capoto. No outro dia eu vou acordar. Não, eu vou acordar cansado. Porque aquele sono que eu tive durante a noite não foi um sono recuperador. Foi simplesmente um apagão. Apaguei, pronto, no outro dia eu vou estar como? Vou estar cansado, vou estar indisposto, minha bateria não vai ter recarregado. Aí o que eu faço? Tomo um estimulante. Aí estou, beleza. Daqui a pouco, na hora que eu vou comer, meu estômago está doendo. Está queimando meu estômago. Aí o que eu faço? Tomo um antiácido. Está vendo como uma coisa puxa a outra? Uma situação que pode ser preventiva, posso criar uma situação, uma questão preventiva, acabo deixando. E uma coisa que eu aprendi nesse grupo de estudo é que hoje em dia, pelo fato dessas questões da falta de beber água, o que a falta da água faz no nosso corpo?
pontada no rim. O que é isso? Pedra nos rins. Quando não acontece coisa pior, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma questão de prevenção, aí o que o médico fala quando... Alguém aqui já teve questão de crise renal? O que o médico falou para fazer? E o que era para fazer? Beber água. Isso é uma coisa difícil? Aí depois reclama. A pessoa sabe que eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar água. Eu já passei por uma crise renal. O pessoal fala que é horrível, os irmãos podem falar, né? Aí daqui a pouco, beleza, crise renal. Aí continua, insiste em não beber água. Aí o que acontece? Várias e várias doenças que atingem um rim. Penso eu, meus irmãos, que tirando o coração, o segundo órgão mais importante, e o cérebro, claro, o terceiro órgão mais importante do nosso corpo, são os rins. Por quê? Ele é que filtra as impurezas, né, que saem do sangue. E aí, quando os rins param, o que acontece? A maquinazinha de hemodiálise começa a entrar em ação. Né? E a gente tem conhecidos que sofrem com essa questão. Claro, se não for uma questão de doença mesmo, de enfermidade, de questões, penso eu, até genéticas, isso poderia ter sido evitado. Fulano, bebe água. Fulano, bebe água. Depois. Aí passa um dia, não bebe água. Aí não passa 2 dias, aí não continua sem beber água. 3 dias, cadê a água? Aí daqui a pouco... Foi assim ou não foi, meus irmãos? Que já passaram por isso. A irmã ninguém ter falado, toma água, meu... né? Toma água, toma água. Então, junto com beber muita água, a alimentação equilibrada. Meus irmãos, eu não falo aqui com relação à dieta. Eu falo alimentação equilibrada. Equilibrada aquelas coisas... Não, a alimentação é equilibrada dentro do seu orçamento. Dentro do que você pode comprar. Dentro com aquilo que você pode gastar. O médico, a nutricionista, eles vão passar a alimentação de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade nutricional. Hoje em dia o que mais tem é dieta na internet, dieta da moda. Aí tem aquele irmão que a dieta da sopa, o que der sopa eu como. Se estiver dando sopa eu estou comendo. Dieta da lua, só não como a lua, o resto, né? A dieta da moda que a pessoa simplesmente, eu gosto de fazer essa analogia, a pessoa come uma pizza de 8 pedaços todo dia. Todo dia está comendo a pizza de 8 pedaços. Aí vai na nutricionista e fala, não, primeiro o que acontece? Estou com mal-estar no meu coração, estou passando mal, vou fazer exame. Aí está lá, colesterol todo alterado, glicemia toda alterada, hipertensão, tudo desregulado. Do jeito que o diabo gosta. Aí vai no médico, aí vai na nutricionista, a nutricionista de uma pizza de 8 pedaços, uma big, a dieta do irmão é uma tampa dessa daqui. Vai dar certo? Mesmo com a pessoa com o pé na cova, vai dar certo? Né? Passa uma dietazinha bem... Você vai comer isso por dia. Aí o cara no primeiro dia, tá bom, eu tenho que comer. Come. Dá o primeiro dia. Aí dá o segundo dia. Aí olha para o lado, está lá a esposa com um pratão de macarrão, com chocolate. O filho tomando um refrizão. Meus irmãos, essa pessoa ela vai continuar comendo o pires, sabendo que aquele pires faz bem para a saúde, ou
vai para a tentação que está do lado dele. Que eu quero, rapaz, eu vou morrer mesmo, vou morrer de barriga cheia. Então, vocês estão vendo que até o ambiente proporciona essas questões? O que a questão social também proporciona? Se eu sei, isso através de estudos também, isso já está sendo comprovado, eu sei que eu tenho que comer isso, eu estou praticamente com o pé na cova, estou morrendo. Isso aconteceu com um colega meu, ele foi ao médico, estava hipertenso, obeso, começou a sentir dores, advogado, a carreira bem estruturada, começou a passar mal. Foi ao médico, o médico olhou os exames, gordura tipo 2 no fígado, o médico simplesmente falou, você vai morrer. E aí, você vai morrer e vai deixar sua esposa médica e seu filho para os outros cuidar. E aí? Cara, na hora, opa, vou deixar minha esposa e meu filho para os outros cuidar? Procurou uma ajuda especializada, entrou para a academia, começou a pedalar, começou a se alimentar bem, contratou um personal, ponto. Está hoje tranquilo. Eu vi uma foto do filho dele ontem, ele está com 12 anos e ele, no shape. É fácil? Ninguém falou que é fácil. Então, junto com a alimentação equilibrada, há atividades ao ar livre. Hoje em dia, mais do que nunca, por causa da pandemia, uma questão de fazer caminhada, andar de bicicleta. Vira e mexe, os irmãos me veem andando de bicicleta com meu filho. Mas aquilo é tão bom, é tão tranquilo. Né? Mas cuidado sempre com a questão de trânsito e tudo mais. Que lá você relaxa. Você faz a prática da atividade física. O porquê da prática da atividade física? Toda vez que o nosso músculo ele se contrai, façam assim com o braço. Agora dobrem, fazendo força. Para ficar mais simples, um momento. Estique um braço e coloque o outro na direção do pulso. Né? Do pulso. Braço em cima do pulso. Agora tentem fazer isso daqui. Levantar, dobrar o braço, dobrar o braço, só que daí exerça uma resistência para baixo. Vai tremer. Tremer. Essa questão dessa contração muscular, ela durante muito tempo, o braço é o mais simples, né? A gente chama flexão do cotovelo. Com essa contração muscular, o nosso corpo, ele é uma máquina muito bem feita por Deus, pela simples contração muscular do braço, né, falando claramente, dobrando o cotovelo, levantando o braço, a contração muscular. Essa contração muscular, ela libera várias questões hormonais, várias reações químicas. E essas reações químicas, elas fazem bem para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, junto com essa questão da atividade física, ao ar livre, respeitar as recomendações médicas. Se eu sei que eu tenho que comer algo durante o dia, e, com certeza, o mal dos evangélicos é a alimentação noturna. É a alimentação noturna. Por quê? Antigamente, depois do culto, o que a gente fazia? Chegava em casa e... né? Nas convenções. Ainda faz? Eu estou escutando aqui, ainda faz? Oi? Na cantina mesmo. Isso, na cantina mesmo, tal, né? Depois do culto. Mas é uma situação que não tem culto todo dia. A gente não precisa comer logo depois. Deixa para comer durante o dia seguinte, né? Esquenta. Por que eu falo isso? Na questão noturna. Primeiro, o nosso organismo, à noite, a partir do momento que o sol começa a se pôr, é uma situação muito interessante.
o nosso cérebro começa a detectar: opa, eu tenho que diminuir a quantidade de energia, porque as luzes vão começando a baixar, fica mais claro, fica mais escuro, então meu cérebro vai desacelerando. E isso, o cérebro ele manda recomendações para todo o corpo, também está diminuindo. Aí quando está tudo escuro, o que o nosso cérebro pensa? Está na hora de descansar. Está na hora de dormir. Não precisa a mamãe mandar. Estava escutando a música agora para meu filho. Então, o porquê que muita gente demora para dormir à noite? Está com a televisão ligada. O cérebro está trabalhando. Está trabalhando, está trabalhando. Qual uma recomendação clara que com estudo eu tenho visto? Que uma hora antes de dormir, sai da frente da televisão. Desliga celular, sai da frente da televisão, computador. Quer ler uma Bíblia? Vai ler a Bíblia. Ela recomenda, a gente chama higiene do sono. Vai ler a Bíblia, que a partir do momento que você lê a Bíblia, ou qualquer outro livro, mas de preferência a Bíblia, pronto. Acho que eu vou dormir. Né? Eu acho que vou dormir, está na hora de dormir. Pof, dorme. Então, cuidar da sua mente. Porque o que acontece é a questão do cuidar da mente. Meus irmãos, o Brasil, antes mesmo da pandemia, era o país mais ansioso do mundo. Antes da pandemia. Imagine agora que o negócio deve ter pipocado mesmo. Ansiedade, depressão, estresse. Fora as outras doenças que estão lá no manual de psicologia. Que eu estava lendo também, que acho que de 20 anos para cá, subiram o manual, digamos, falando aqui, era dessa grossura. Hoje em dia, ele está dessa grossura. Olha o tanto de doença que o povo achou. Olha só a comparação, Antigamente, acho que 20 anos atrás, era isso daqui. Hoje em dia, hoje você tem doença para tudo. Para tudo quanto é questão mental, você tem doença. O menino está quieto, é hiperativo. O menino está quieto, é hipertenso. O menino muda muito de... Daqui a pouco ele está triste, daqui a pouco está alegre. Não, como é que fala? É bipolar. Não sei o que, a pessoa não presta atenção. Meus irmãos, teve uma vez, eu conversando com uma aluna, ela falando que tinha o transtorno opositor. Só sei que o resumo era TOD. TOD. Não, é síndrome do TOD. A criança foi diagnosticada com TOD, que era transtorno opositor com relação a, digamos assim, a obedecer. Eu falei, tem isso? Tem. Eu falei, a criança estava com dificuldade de obedecer. Eu falei, poxa, não sabia disso não. Então, cuidar da mente e exercícios com o peso do corpo. Exercício com o peso do corpo. O simples fato de você sentar e levantar já é um exercício. Porque o que acontece geralmente quando a gente chega em casa? Senta no sofá. Não, a gente não senta, a gente se joga no sofá. A irmã está sorrindo aqui. A gente não senta no sofá, a gente se joga. Aí. Levantou, ufa. Teve uma questão muito delicada que aconteceu com o pai de um professor que eu conheci, que ele simplesmente... Não, o avô. Ele simplesmente faleceu, ele teve um aneurisma cerebral, porque ele botou tanta força para levantar do vaso, que rompeu uma veia no cérebro e faleceu. Ou seja, os membros inferiores estavam fracos. A pessoa, o idoso, infelizmente, ele não teve força de levantar do assento, do vaso. E aí, deixa eu ver se dá para ler aqui.
A pesquisa mostra que em pandemia fez, né, os casos de obesidade aumentar. Aí o marido fala, sério? O que será que esse pessoal anda fazendo de errado? Além de obesidade, né, outros índices com relação à depressão, estresse, ansiedade, isso tudo tá lá em cima. Então, por isso que eu falo a questão do cuidar da mente, lendo a palavra. Porque o que a palavra fala para a gente fazer? Trazer à mente tudo que é ruim? Bom. E o que acontece quando o pensamento ruim vem? A gente fica remoendo, igual vaca, fica ruminando. Ou o pensamento vem e a gente fica, sangue de Jesus tem poder. E vai embora. A gente tem que fazer isso. Pensamento ruim veio, meu Deus do céu, tem conta para pagar, o vizinho morreu, o fulano, sangue de Jesus tem poder. E manda embora. Se a gente ficar alimentando a coisa vai só tomando uma proporção que a gente não dá conta de resolver. Eu achei interessante no negócio no Face, numa postagem, que a pessoa falou, é problema? Se é problema tem solução, então não esquenta. Se não tem solução, não esquenta, não tem solução. O problema tem solução? Beleza, vou resolver. Não tem solução? O que eu vou fazer? Nada. E outra coisa, o copo de água está na minha frente aqui, eu posso beber água? Posso. E se não tivesse, o que eu ia fazer? Nada. Então muitas vezes a gente coloca em situações que se eu posso fazer algo, eu faço. Mas se eu não tenho como fazer, por que eu vou ficar me martirizando com aquilo que não está ao meu alcance de fazer? Né? Próximo, Davi. Eita, estou falando demais, já está dando tempo. Então, 6 dicas para começar a praticar exercício. Faça, claro, uma avaliação médica. Se hidrate antes e depois da atividade. Busque algo que seja prazeroso. Oh, Jesus, eu não gosto de fazer nada. Oh, meu Deus, pois faça esse nada. Você tem que fazer algo, senão você vai morrer. Ah, Jesus está vindo mesmo? Jesus está voltando mesmo? Então fica com esse pensamento. Daqui a pouco você deixa um marido, você deixa um filho. E aí? Então tá bom. Né? Escolha locais arejados com boa ventilação. Use roupas leves. Vá com calma. Não exceda seus limites. Isso aqui acontece demais da conta. Essa questão. Beleza, hoje é meu primeiro dia. Vamos dar. Opa, deu 1 quilômetro. Que beleza. Deu 2 quilômetros. Beleza. Deu 3 quilômetros. Ai, Jesus. Socorro, misericórdia. Deu 4 quilômetros. Meu Deus do céu. Deixa eu ligar aqui pro Uber. No outro dia vai querer ir? Ai, tô todo doído. Meus pés estão só o calo. Cadê a companhia que estava do meu lado me incentivando? Também não vai mais. Então, essa questão do respeitar os seus limites o nosso corpo ele é adaptável. O nosso corpo é um sistema muito, muito, muito lindo, porque ele se adapta. Meus irmãos, tem gente vivendo num frio de menos 20 graus. O ser humano se adaptou. Meus irmãos, tem gente vivendo a 50 graus. O ser humano, ele se adaptou. Imagine a gente aqui. De uma semana, vou fazer caminhada. Vou no ritmo bom. Vou andar com meus irmãos, com meu marido, com meu filho. Não sei. E aí, no dia seguinte, opa, beleza, não senti tanta dor. Dor vai sentir. Por que quando a pessoa está obesa, ela emagrece de uma hora, assim, de uma hora para outra não, com uma maior facilidade? Porque ela nunca fez nada. Então o organismo, ele toma um susto, tipo, o que está acontecendo? Aí começa a queimar. Começa a utilizar, né, a gordura como reserva, como fonte de energia, com mais intensidade. Porque enquanto nós estamos aqui,
o nosso organismo ele está usando a gordura como fonte de energia. Só que a gente está parado, está tranquilo. Então ela utiliza. O pessoal pensa que é só a questão da atividade física ocorrer, vou queimar. Não, vou utilizar a gordura. Não. A gordura é a maior fonte de energia que nós temos no corpo. Temos outras fontes, né, que são utilizadas em momentos propícios. Então, dicas para iniciar e persistir no exercício. Busque uma companhia. Avalie algo que você simpatize. Vou fazer uma caminhada. Vou andar de bicicleta. Defina um horário fixo. Por que definir um horário fixo? Porque o nosso organismo, tem estudos que falam que a partir de 21 dias, a nossa mente, o nosso cérebro já trata aquilo como uma rotina. Eu deixo isso com os irmãos. Comecem a fazer algo produtivo e saudável durante 21 dias. Aí vamos ver se a pesquisa é válida. Né? Leve os exercícios para o trabalho. Beleza, se tiver como, eu passo o dia todo sentado. Eu dar um intervalo de 30 minutos e andar um pouco e voltar, já é algo. Eu não tinha esse hábito. Eu passava 4 horas por dia sentado. Né? Se tiver como eu fazer isso, glória a Deus, vou andar um pouquinho. Vou lá fora, bebo água e tal. Já traz... uma situação eu tenho que beber água. Eu não levo a garrafinha para a mesa. Deixo o copo ali. Mas como essa época de pandemia, né? Então eu levo um copinho, uma garrafinha menor. Porque daí eu bebi, eu tenho que beber água. Então eu levanto do meu lugar, vou, bebo água e volto. Isso é uma questão, claro, se o trabalho permitir. Né? Leve exercício para o trabalho. Registro. Eu vou registrar, vou fazer um diário. Esse diário ele é muito importante também. Porque a partir do momento que eu sei que eu comecei no dia 27, depois da palestra do irmão Mateus, do diácono Mateus, começar a fazer atividade física. Falei, dia 27 comecei a caminhar, dia 28 eu estou caminhando, já acordei um pouquinho dolorido. Já acordei melhor. Já comecei a dormir melhor. Já comecei a me alimentar melhor. Já comecei a me hidratar melhor. Já estou de bom humor. Então, o diário ele é interessante por causa disso, porque você vai vendo a evolução no processo que você está tomando. Tá? O caso ali, o local, é um local, como falei, arejado, né, bem ventilado, e um local seguro, né, também tem que ser seguro. Próximo slide. Benefícios de caminhar e correr. Né? Caminhar emagrece, a questão cardíaca, tem a parte confortável, reduz, né, os níveis de colesterol ruim, correr emagrece também, previne doenças cardíacas, ajuda no ganho de massa magra, aumenta a energia e disposição. Olha a diferença, isso é gritante para quem começa a fazer atividade física e não vê resultado na balança. O ideal é mudar a composição corporal. 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculos. É tudo 1 quilo. Agora o pessoal fala, o que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? É tudo 1 quilo. Qual que é a diferença? É que um ocupa mais lugar, o outro não. Tá? Ser fisicamente ativo previne vários tipos de câncer. Também. A questão da atividade física, ela reduz o estresse, né? Afasta a questão da ansiedade e sentimento de depressão, aumenta a autoestima, melhora o sono, fortalece o seu coração, aumenta o nível de energia, diminui a pressão arterial, melhora o tônus muscular e a força. Você já ouviu alguém com depressão fazendo atividade física? Dependendo do grau da depressão? Não. O primeiro ponto que a pessoa com depressão sente é dor. Ela sente dor no corpo. Aí eu perguntei, isso caso de cliente. Fibromialgia. Isso é uma das doenças que a depressão acarreta. Fibromialgia é dor
nas articulações do corpo. E nisso, um dos pontos da depressão também, além da falta de energia, os índices de vitamina D dessa pessoa estão lá embaixo. Quando a pessoa vai ao médico e pede um exame de vitamina D, ela vai mostrar que os níveis de vitamina D vão estar lá embaixo. O que o médico recomenda? Vá fazer atividade física ao sol. Ao sol, ao ar livre. Aí, aumentando o nível de vitamina D, a pessoa vai sentir mais disposta. Por que a depressão ela bate essa moleza, esse desânimo? Em pesquisas falam que ela ataca o núcleo de energia do ser humano, que são as mitocôndrias. Fiquei, como assim? O núcleo de energia de um carro é onde? É a bateria. É ali que a depressão vai atacar. Lá no líquido, dentro da bateria. O tanto que esse trem é pesado. Né? Próximo slide, Davi. E a pirâmide de atividade física. Né? Reduza menos tempo sentado, tenha mais atividade de lazer, atividade de flexibilidade de força, exercícios aeróbicos, né, de correr, exercício de recreação, brincar de bola, pique-esconde. Meus irmãos, atividade de recreação da infância. Lá onde eu morava se chamava BET, reviver os tempos de criança. Atividade de recreação, passear com o cachorro. Ah, beleza, eu moro perto do trabalho, é tranquilo para mim ir a pé? Eu vou geralmente de manhã e volto ao final da tarde. Está chovendo, não está? A gasolina está cara. Né? Então tem situações que a gente tem como estar sendo até criativo, como na pirâmide está falando. Próximo slide, Davi. Obrigado. Deus vos abençoe. E aí? Você vai ficar aí? Eu estou caindo fora. Obrigado, meus irmãos. Esses são os meus contatos do Instagram e no WhatsApp. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo Mateus. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Que bênção, irmãos, que maravilha. Aprendi muito nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida do Mateus. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje ele transmitiu coisas muito importantes às nossas vidas e nós sabemos que o Senhor tem abençoado o teu filho. O Senhor continua abençoando, continua mostrando a ele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer na vida dele, dê sabedoria, dê saúde, dê, Pai, autoridade, unção do teu Espírito. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, vocês viram a importância desse curso de diaconia, irmãos? Vocês viram a importância? Olha, eu estava ali, eu anotei 3 palavras que eu achei sim, de suma importância nesse curso. Uma palavra que eu vi e que eu acho muito importante é o incentivo. O incentivo que toda a nossa liderança tem nos dado para fazer esse curso, para trabalharmos para o Senhor. Uma outra coisa é exemplo. Uma outra palavra que eu achei também muito interessante é exemplo. Como é bom nós darmos exemplo daquilo que o Senhor tem nos dado. Mateus estudou, foi para a faculdade, estudou sobre a saúde e a importância, irmãos, de aprender a prevenção da saúde para o diácono. Vocês já imaginaram, porque o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E olha a importância de eu prevenir, entendeu, Anne? Eu vou prevenir para eu não pegar uma doença, para eu ter um corpo saudável, para eu ir fazer a obra do Senhor. Você percebeu, pastor Geraldo?
Eu estou com o meu corpo saudável, templo e habitação do Senhor saudável. Então, se eu estou saudável, eu vou fazer a obra do Senhor com mais facilidade, com mais prazer. Eu vou tornar isso um hábito. Foi a outra palavra que eu achei muito interessante. Hábito. Eu vou tornar em hábito aquilo que eu vou fazer para o Senhor com alegria, com prazer. Então, tudo que eu vou fazer para o Senhor, que eu já tornei como hábito, eu estou fazendo com alegria. Então, irmãos, não sei se deu para perceber esses 3 últimos dias, a importância daquilo que nós viemos fazer aqui, daquilo que você está fazendo na sua casa, a importância de aprendermos a nos tanto comportar, como fazer no nosso próprio corpo. A importância de fazermos bem feito a obra do Senhor. Então, irmãos, nós vamos seguir em frente. Igual o Mateus colocou aí no último slide. Você vai ficar aí quietinho? Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer a obra do Senhor. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui nesses dias. Colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. Nesta noite, nessas outras 3 noites e no dia a dia. Vamos colocar em prática, irmãos, com alegria, com prazer. Sentindo o gozo do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, queridos? Amém, você que está em casa? É muito importante aprendermos as coisas que vêm do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agora retirar as ofertas. Ariston, você pode nos ajudar, meu querido? E nós vamos louvar o Senhor. Ontem, na tarde da bênção, a pastora falou sobre um hino da harpa. E eu pensei até que o pastor Lutero fosse louvar o Senhor com esse hino da harpa. Mas nós vamos louvar o Senhor enquanto o Ariston recolhe as ofertas. Vamos louvar o Senhor com o hino 61. Você quer louvar, pastor Lutero, com esse hino? Tá certo. Então vamos louvar o Senhor com esse hino. O hino é o 61. Deus tomará conta de ti. E Deus tomará conta de ti, irmãos. Deus tomará conta das nossas vidas. Porque o Senhor, Ele está aqui. O Senhor tem sondado os corações. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus.